Prometo para vocês que eu vou tentar fazer o menos chato possível, né? A gente sabe que esse é um tema bem complexo, bem confuso, que tem N vertentes aí. Então, por isso, a Contimatic, já pensando nisso, já quebrou o conteúdo Lei Geral de Proteção de Dados em pelo menos 3 palestras que vão ser sequências dessa daqui, tá? Palestra de compliance, palestra de boas práticas de tecnologia e é uma palestra mais voltada ao contador, né? O que o contador precisa fazer para adequar, tá? A gente vai entrar em alguns detalhes aí. A ideia dessa palestra é passar principalmente a parte conceitual, né? Tentar refrescar de uma maneira mais simples, passar o conceito da LGPD para vocês, né? A ideia não é vender um compliance, vender uma ferramenta, a gente pode mostrar alguma outra ferramenta para vocês que facilita a vida, mas a ideia não é absolutamente nada comercial. Falo por experiência que nos últimos meses eu participei de mais de 20 palestras, né, onde era 15 minutos de LGPD e os 30, 40 minutos finais era para vender algum produto que facilitaria a sua vida para LGPD. Então essa não é a ideia é pegar mais essa parte conceitual. Depois a gente entra no que a gente pode ajudar vocês. Tá? Mas antes, quem sou, né? Então, vamos lá, eu sou gestor de TI da Contimatic, né? Fui nomeado recentemente de PO da Contimatic. Sou corredor, embora não pareça, né? Os quilinhos a mais. E vai Corinthians, né? Sou corintiano, maloqueiro e sofredor, e ultimamente bastante sofredor, né? Mas vocês vão entender até o porquê que eu coloquei essa parte do corintiano, né? Essa parte triste do corintiano, né? Que é um dado extremamente sensível, que eu expor isso para vocês, eu já estou expondo uma particularidade muito grande da minha pessoa. E podem ficar tranquilos, não é pegar a carteira de ninguém, beleza? Bom, alguns títulos que eu tenho aqui, né, que o Walter falou antes, que me qualificam para falar aí, né, de DPO, Information Security Analyst, né, Information Security Manager. Sou membro atual da Agência Nacional de Profissionais de Proteção de Dados, né, e tenho algumas certificações aí que me capacitam para falar um pouquinho sobre o assunto. Trabalhei em algumas empresas grandes, em projetos grandes. GRU Airport, né, um projeto de 32 mil usuários. Banco Original. Liberty Seguro, migrando quase 3 mil servidores de São Paulo para Kansas. Microsoft. Tivit, CTF, Ultragás. Parte de segurança na McAfee. E atualmente estou aqui na Contimatic ajudando o time. Vamos lá, né? Privacidade. Quem nos conhece? Né? Não sei se recentemente vocês viram a propaganda do iPhone, que ele deixa bem claro, né? Privacidade, né? Quem conhece você? Batendo bastante na tecla de que os celulares que têm Android compartilham todas as informações com a Google, né? Coisa que a Apple não faz. Todos os dados ficam estritamente com a Apple na página deles, né? Então vamos lá, algumas pessoas que conhecem a gente, né? A Google. Vocês acham que a Google conhece a gente? Né? Perguntinha bem básica. Quem tem Gmail aqui? Caraca! Então, pô, a Google é mó legal, né? Ela dá um e-mail para todo mundo aqui, dá um Google Drive de 15 gigas, um monte de coisa para a gente. Pô, a Google é muito legal, ela dá bastante coisa para a gente e não cobra nada, né? Não precisa, ela tem todos os seus dados. Né? Se alguém quiser trabalhar na Google, você acha que vocês precisam mandar currículo para a Google? Vocês acham? A Google conhece vocês melhor que vocês. É coisa demais, né? Vamos lá, Mercado Livre. Mercado Livre conhece vocês? Quem compra no Mercado Livre sabe as nossas tendências de compra. O que a gente compra, como a gente compra. É interessante, né? Você entra lá no Mercado Livre e você pesquisa um tênis, né? Dali para frente, qualquer página que você entrar vai te oferecer um tênis. Né? Impressionante, né? Então, será que o Mercado Livre conhece a gente? Conhece. Netflix. Netflix conhece a gente?
pelo menos o gosto do que a gente assiste. Já dá para ter uma ideia de quem que é. É interessante que depois do terceiro filme que você vê, ele já cria uma barra para você de sugeridos, né? Tipo, olha, eu te conheço bem, você gosta de vídeos assim. Continua assistindo esses aqui, ó. Ou seja, ele já começa a conhecer você. Tinder. É. Eu não participo mais, mas já participei. Mas imagina um vazamento no Tinder. Quem é casado? Já pensou? Você está lá no Tinder, ninguém sabe que você está no Tinder, vaza os seus dados no Tinder. Você está procurando alguém. Dado sensível, né? Acaba com a reputação de uma pessoa. LinkedIn, conhece a gente? Né? Tudo que a gente fez na vida de trabalho, a gente põe lá, né? A gente quer fazer uma propaganda para a próxima empresa que a gente vai, quando na verdade eles já sabem tudo da gente. Spotify, sabe os nossos gostos musicais? No fim do ano você recebe, né? Nossa, você ouviu tantas músicas, você passou metade do seu tempo chorando, ouvindo música melosa. Então esse ano recomendamos para você as músicas tais. Ou seja, eles já conhecem você pelo seu gosto musical. Dropbox, pô, também, né? Igual o Google, gente boa pra caramba, né? Dá um espaço de armazenamento para a gente salvar um monte de coisa lá e não cobra 1 centavo da gente. Poxa, como eles são legais. Quantos dados de vocês tem aqui dentro? Né? Quantas coisas tem? Será que eles conhecem vocês? Airbnb. Conhece vocês? Quando você viaja, você quer ir para algum outro lugar um pouquinho mais barato, pesquisa um pouquinho no Airbnb, e aí? Conhece você. Né? Uma vez que você faz o cadastro aqui, toda semana você vai receber um monte de promoção. Booking.com. Nossa, eu pensava em viajar no carnaval. Pesquisei. Nossa, eu vou receber eternamente propostas deles aí de descontos, promoções, enfim. YouTube. YouTube é fantástico. Depois do terceiro filme, os próximos ele já coloca para você, nem escolhe mais. Criança já nasce plugada no YouTube. Né? Sai da galinha pintadinha para o patati patatá e vai indo. Né? Já nasce conectada aqui. Uber. Sabe da onde você vai, para onde você vai. O fluxo, por onde você passa. Quanto você gasta em média. Qual o horário que você costuma sair. iFood, que tipo de comida você come. Né? Legal. Aí a gente cria um banco de dados gigante e enfia tudo isso aqui dentro de um único banco de dados. Sabem mais de vocês do que vocês mesmos. Sabe até o que vocês estão querendo, o que vocês desejam, coisas mais para frente, coisas que você ainda nem pensou ainda. Interessante, né? Precisa falar de WhatsApp, Facebook, né? Isso aí, então, Telegram, enfim. Por quê? Quem tem poder tem dado, né? Quanto vale o dado de cada um? Né? Quanto que vale os seus dados? Dá para arriscar que vale mais do que petróleo, vale mais do que ouro. Vale muito. Né? Os próximos milionários não vão ser em cima de petróleo, em cima de ouro, vão ser em cima de dados. Quem tiver dado vai saber fazer tudo. Né? Mas o que vale é o dado quente. É a curtida que você dá, é o like que você dá, o lugar que você vai, que você marca que gostou, é a informação, é o que está acontecendo na hora. Se eu tiver um dado antigo, compartilhado, que todo mundo já viu, esse dado não vale nada. Então o dado ele tem que ser o mais atualizado possível. Por isso que quanto mais quente, mais vale. Né? Mas tem aquilo, se eu falar para vocês que eu preciso dos dados de vocês, eu tenho 10 centavos para dar para cada um. Vocês me vendem os dados de vocês? Quantos venderiam? Poxa. Se eu pagasse R$1.000 pelos dados de cada um, quantos venderiam? Ó, estamos chegando lá, hein? Estamos chegando lá. Quem dá mais? 10 mil. Ó, já tem 3 já. Bom.
Vamos ficar mais barato, né? Paga uma cerveja para a galera, vai soltando os dados aos poucos, né? Depois da terceira cerveja, o dado sai. Né? Então, é isso daí. Mas tem isso. Se eu der alguma coisa em troca, se eu der a cerveja, o dado sai? Alguma parte vai sair, né? Depende da quantidade. Não sei se vocês já viram esse vídeo aqui, mas vai ficar para vocês pensarem aí, ó. Bem rapidinho. Oi. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua pro cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente. Precisa disso? Por que eu tenho que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Fotos? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua pro nosso cadastro? Pode. Olha aqui, por favor. Mas o cadastro ganha desconto? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Pra gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Nossa, tudo isso? Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção? Ótimo. Pode ser o polegar também? De todos os dedos? Foi? Foi. Agora da outra mão também, o indicador e o polegar, tá? Mas pra que é isso? É que nem no banco, você não coletou lá a sua impressão digital? Então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também teve que fazer, né, impressão digital. Vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Vai Posso tirar cadastrar? uma foto pro seu Ah, cadastro? O nome do seu melhor amigo. Hã? Melhor amigo. Ah, é pro nosso cadastro aqui. Marta? Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta. Qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar normal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não. Não? Não. É, no banco tira, né? É. Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não passo de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho de perguntar isso? Eu achei. É, pra eu comprar um desodorante é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? Importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas e uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai nada, né? Na verdade, então, cuidado com isso. É, eu parei para pensar a hora que você falou só do cachorro. E ela passou os dela pra você? Veio Olha a como data você é de fácil, nascimento. amiga, eu sou facinho. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. Agora vai chover, quer ver? Levantar a mão. Quantos de vocês já passou por uma situação dessa e deu os dados? Ah, não. Não faz o cadastro em lugar nenhum e não passa dado. Aí, ó, já passou. Já passou. Ah, então. É justamente isso que a lei mudou, né? Muito boa pergunta. A ideia da LGPD é justamente isso, né? Antes era considerado o dado da empresa, né? A empresa coleta o dado, faz o que quer com o dado, vende dado. Quantos bancos de dados, de e-mails, CPFs você não compra na internet aí por R$10, R$15, R$20? Muito simples. Então, a lei veio para dificultar isso. O dado não é da empresa, o dado é da pessoa. E ela tem o direito de saber o que é feito com o dado dela. O seu eu ainda não sei o que eu vou fazer com ele. Mas a gente descobre, até o fim da palestra a gente descobre o que eu vou fazer. Beleza? Bom, por exemplo, número 64. O que vale um número 64? O que você acha disso daí? Vale muito? Muito? Esse daí mais 5 resolve nossa vida. Só isso. Mas e se eu falar que 64 é o número de triglicerídeos de uma pessoa? Mudou alguma coisa para vocês?
Ele continua sendo muito? A gente não sabe. Porém, se eu tiver uma ideia de que o triglicerídeos de uma pessoa adulta em jejum, para ser considerado bom, tem que ser abaixo de 150 ml. Já começa a formar um dado. Já começa a ter uma informação. Já começa a ter algo mais do que um número qualquer. Se eu disser que está com triglicerídeos alto, pode causar gordura no fígado, cirrose, hepatite, problemas cardíacos. Então eu tenho mais dados sobre um número. Isso aqui é um exame simples. Para quem interessa isso daqui? Farmácia, governo, laboratórios, convênios médicos, hospitais. Tudo pegam esses dados e começam a tratar. Fazer cálculos em cima, fazer várias hipóteses, várias ideias em cima para conseguir prever algo que está para acontecer. Para vender um remédio, para lançar um remédio, ou seja, um número besta, simples, nada demais, que no final se torna uma grande informação. Então, quanto que vale de verdade, né? Vamos entrar um pouquinho no tipo de dado de cada um, que eu brinquei, por exemplo, lá do Tinder, né? A gente classifica os dados em 3 tipos: dado pessoal sensível e o dado anonimizado. Dado pessoal é informação relacionada a uma pessoa, que eu consigo identificar uma pessoa. Um RG, CPF, um e-mail, um telefone vinculado a uma pessoa, tudo isso é o dado de uma pessoa. Tá? Um dado pessoal. Dado pessoal sensível, aqui que é legal. Dado pessoal sensível é tudo que eu posso usar para discriminar a pessoa. Tá? Alguns exemplos, né? Religião. Existe muita discriminação de religião. Opinião política, né? O Facebook que o diga, o tanto de briga que teve na última eleição. Famílias brigando, tudo. Opção sexual pode ser usado para discriminação. A gente vê isso todo dia na televisão, né? E vai Corinthians. É uma brincadeira? É uma brincadeira. Mas saber que uma pessoa é corintiana pode saber várias coisas da pessoa. Se ela frequenta estádio, se ela não frequenta, se ela frequenta bares que passa jogo, você começa a formular muitos possíveis dados em volta de uma simples informação relacionada a uma pessoa. Ou seja, um pequeno dado pode virar uma massa de dados gigantesca. E por último, dado anonimizado. O que é o dado anonimizado? É o dado que eu não consigo identificar a pessoa. Tá? Por exemplo, se eu falar que aqui na sala a média de idade aqui é 25 anos, eu não consigo atribuir esse número 25 a uma pessoa. É uma média. Então é um dado anônimo. Não tem uma base, não tem uma pessoa, não é amarrada a nada. É um dado. Tá? Porém, o dado anonimizado, ele pode facilmente ser identificável. Né? Se eu falar que a média de idade de vocês é 25 anos, porém, dentre vocês, tem pessoas que são casadas, que são corintianas e que conhecem funcionários aqui da empresa. Então, a gente já começa a reduzir essa ideia de 200 para 50. Conforme mais informações são adicionadas, mais se torna identificável. Tá? Anonimizado não quer dizer propriamente anônimo. Tá bom? Classificação dos dados. Isso aqui é bacana. Dado público. Né? Peguei meu carrinho lá e coloquei ele para vender. Coloquei aqui os dados, né? Tudo que o carro tem, e publiquei o número do meu celular aqui. O número do meu celular é um dado privado ou um dado público? Era privado, não é mais. Exatamente. Ele era privado do momento que era meu e eu tinha conhecimento dele. Do momento que eu coloquei no anúncio de um carro,
Se tiver passando alguém aqui que pegar esse número e essa pessoa vender bala, ela pode ligar para esse número aqui e oferecer a bala que ele está vendendo. Então ele deixou de ser privado para se tornar público. Do momento que você expõe os seus dados, ele já não é mais seu. Ele já é aberto para qualquer um. Mesma coisa. Né? E-mail é mais chato ainda, né? Porque um e-mail que a gente esquece, um cartãozinho com e-mail aqui, amanhã tem 230 propaganda para a gente. Tudo, né? Para vender tudo. Né? Para vender beleza, para vender carro, para vender viagem, vende de tudo. Então, é bem complicado. Dado privado. Dado privado, ele é o meu dado quando eu forneço ele mediante a uma troca ou a uma necessidade. Por exemplo, para fazer uma compra, tem dados que eu tenho que fornecer se eu quiser a nota fiscal. Se eu não quiser a nota fiscal, eu não tenho por que fornecer o dado. Então, eu forneço os dados para ter um documento fiscal, mediante a alguma troca. Tá? Coleta. Isso aqui é o que impacta na empresa da gente. Né? Coleta de dados. Dados third party, né? É o dado que a empresa de vocês gera, é o dado que vocês coletam literalmente. Eu sou contador, eu tenho os meus clientes, esses meus clientes me passam os dados dele. Então é você adquirindo os dados direto da fonte, é o dado que vocês consomem, que vocês criam. Dado coletado por aquisição, né? Dado coletado por aquisição é o dado que a gente compra, o banco de dados, ou que a gente troca, né? Em caso de parcerias. Por isso que está aqui, se consensual, eliminar em cadeia. Por exemplo, vocês, contadores e outras áreas, vocês têm um sistema que absorve os dados de todos os clientes de vocês. E vocês passam esses dados para a Contimatic, por exemplo. Se amanhã a Contimatic vazar esses dados e conseguir se identificar que a origem foi do escritório contábil que passou para a Contimatic, o escritório contábil é penalizado. Porque você é penalizado pela cadeia de informação. Se você compartilha com alguém, você é responsável por aquele dado. Aquele dado é seu, você passou para outra pessoa, mas você permanece responsável por aquele dado. Desde que seja identificado a origem dos dados. Tá? Mesma coisa se o cliente pedir para excluir. Olha, eu não quero mais os meus dados, não sou mais seu cliente. Estou me desligando hoje. Tá? Não quero mais meus dados com você. Tudo bem. Eu excluo os seus dados. Com quem mais eu compartilhei esses dados? Com a Contimatic? Então, entre em contato com a Contimatic, excluir os dados do meu cliente. Senão, é responsabilizado em cadeia, sim. Beleza? Dados por pertencimento. É o dado que pertence a alguém. É aquele dado que você precisa para fazer alguma coisa. Dados por lei. Ele pertence a você por uma razão. Preciso de um CPF, preciso de um nome completo para te gerar uma nota fiscal. Então, ele pertence a você, você precisa desse dado. E o dado contextual, que é coletado por uma média não amarrado a uma pessoa. Como coloquei antes, a média daqui da sala é de 25 anos. Não está amarrado a ninguém, não está apontado para ninguém. Dúvida, gente, até aqui? Dados que não podem ser deletados. Exato. O que acontece com esses dados? Então, se eu tenho obrigação, por lei, de manter esses dados, eu não posso tirar. Agora, se eu não tenho obrigação por lei, por exemplo, folha que eu tenho que armazenar por 30 anos, né? Se ele pedir para excluir, eu não posso excluir, porque eu tenho uma lei que se sobrepõe à LGPD. Ela obriga eu a manter esses dados, ele querendo ou não. Se é dado para o meu negócio funcionar, o meu negócio depende de venda de dados. Também não pode pedir para excluir dados que não sejam pertinentes à função da empresa. Consegui explicar? Caso contrário,
tem que excluir. Não só tem que excluir, como você tem que evidenciar para o seu cliente que pediu que foi excluído. Tem que mostrar para ele. Não quero mais trabalhar com a Contimatic. Tudo bem. Sim. Sim. Hoje tem contador online que sabe as informações, que pode liberar o acesso para ele, por exemplo, ele não achar os dados dele mais lá. Por exemplo. Mas tem sim. Isso. Como que a Contimact vai me dar essa informação que ela excluiu o banco de dados depois de manipular? Então, ótima pergunta. Né? A Contimatic ela vai adequar todos os processos dela para não coletar mais base de cliente. Esse vai ser o primeiro grande passo e a primeira grande mudança da Contimatic. A não ser que seja extremamente preciso. Olha, tentamos todas as possibilidades e não conseguimos resolver o seu problema. Preciso dos seus dados. Faremos um contrato, algo, internet, para você consentir os dados, que manipularemos todos para ajustar, e ao terminar aquilo, quando você der o ok, a gente exclui da nossa base de dados e te manda uma informação validando o que foi deletado. Então amanhã, se por acaso o vazamento, houve o vazamento de algum dado da sua empresa, por exemplo, você vai ter mostrando que não partiu da Contimatic. E a gente tem como evidenciar que não está daqui. Pode ser com outros parceiros, pode ser pela sua empresa, N possibilidades. Tá? Ela vai levar o microfone para você aí. Gente, só mais essa aqui, para depois a gente continuar mais um pouquinho. Por favor. Hoje em dia, é muito comum trabalharmos com serviços prestados. A empresa tem um prestador de serviço. E esse prestador de serviço tem acesso a toda aquela informação. Sim. Há alguma possibilidade ou algum tipo de proteção que a empresa pode ter com esse prestador de serviço? Porque ele vai ter uma informação ali e que ele pode soltar e prejudicar a empresa. Sim, ele coleta dados da sua empresa e pode vazar. Por ele, os dados da sua empresa. Pode ser feito um contrato de sigilo? Deve ser feito. Deve ser feito. Deve ser feito, né? Uma das grandes mudanças que a LGPD vai implementar é justamente isso, a parte de consenso de dados, né? Eu deixo você ver os meus dados, porém, alguma coisa vai ter que acontecer. Se vazar os dados, você vai ter que provar que não foi pela sua conta, que se foi, você será responsabilizado. Não eu. Os dados do meu cliente vazou por você, não por mim. Pergunta básica, temos advogados? Vocês sabem que vai dar rolo isso daí da lei, né? A lei, quem teve a curiosidade de dar uma olhada na lei, a lei ela é muito curta. Ela não explica muita coisa, ela não gerou um compliance ainda para dizer como isso vai funcionar. Porém, tem Conselho de Proteção de Dados, a própria NPPD, está criando algumas regras para tentar homologar, mas até então tudo isso não é oficial. Tá? Porém, a única forma hoje que temos de nos prevenir com isso é rever os contratos que temos com os nossos parceiros que acessam os nossos dados. Porque se vazar os meus dados pelo terceiro e for constatado que a origem é a minha empresa e eu não tenho um contrato com ele onde cada qual se responsabiliza pela manipulação, você vai ser penalizada junto. Entendeu? Sim. Em qual sentido? Na nossa ferramenta? A ferramenta Contimatic em nuvem, você coloca os dados lá dentro e nós como Contimatic não teríamos acesso. Correto? O que acontece é o seguinte, as boas práticas de ferramenta em nuvem diz que todos os dados devem ser criptografados. Ou seja, eu tenho acesso ao seu dado a parte de algoritmo. Tá? Eu não tenho, por exemplo, o nome do João, eu não consigo ver que é o João.
vai estar um monte de caractere estranho lá, linguagem de máquina que a gente fala. Então eu não tenho acesso aos seus dados. Se eu tiver, eu já estou furando uma série de boas práticas aí de tecnologia, não estamos nem falando de segurança. Entendeu? Não, não tem. Certo? No caso, eu tenho um cliente que ele tem um RP particular dele. E eu compartilho com ele a questão das questões de folha de pagamento, por exemplo. São um pouco mais de 500 funcionários. Nesse caso, por exemplo, é uma empresa particular que tem esse RP, não é ele propriamente dito, né? Eu compartilho através justamente de uma assimilação de programas. Como é que fica nessa questão, por exemplo? Porque é uma outra empresa que está utilizando os dados básicos dos funcionários que eu tenho. Sim. Aí, na verdade, o que tem que ter é um contrato entre você e essa outra empresa, seria mais ou menos o mesmo princípio, de o que ela faz com esses dados e para que ela utiliza esses dados. A empresa de software intermediária aí no meio não tem nenhuma participação nisso. Sim. Tá? A empresa de software, o fornecedor do software, acaba sendo o meio-fim. Sim. Tá? Seria mais ou menos você mandar um e-mail com dados de cliente, por exemplo, para um e-mail errado e querer culpar o Outlook, culpar o Gmail, né? Seria só uma ferramenta de meio-fim. Então, o que precisa ter é um acordo entre a empresa A e a empresa B, dizendo até onde vai o cuidado de cada um com esses dados. Ok. Beleza? Vamos lá, continuar? Por que a gente deve proteger os nossos dados, né? Algumas motivações. Nunca se coletou tantos dados como a gente coleta hoje. Como vocês acham que é coletado dado hoje em dia? Como que as empresas, as pessoas, como que eu consigo o dado de vocês? Ou aonde estão os dados de vocês? Vocês têm ideia? Hã? Receita Federal. Não, eu dou um passo antes, bem antes. Celular. Tem celular que você paga utilizando ele no lugar do cartão. Você tem os dados do seu cartão. Você recebe seu e-mail. Você troca mensagem com amigos, colegas. Você tem número de contatos. Você tem fotos. Transação bancária. Ele guarda por onde você passou. Mesmo desligado. Quando você está correndo, ele sabe como está o seu coração. Quando você está dormindo, ele sabe que você está em repouso. Vocês têm dúvida que sabe mais de vocês do que vocês? Hoje, se um bandido entrar na sua casa e roubar boa parte do que tem lá, ele vai roubar um monte de bem material. Mas a chance dele roubar dados seus é bem difícil, porque está tudo aqui. Se ele não roubou o celular, está aqui. Né? Antigamente, minha época, quando você era roubado, a sua preocupação era ir no banco bloquear o cartão. Agora é bloquear o chip. Porque senão, minha vida acaba. Correto? Hoje é celular. Aqui que estão as informações. Né? Quando vocês vão a lugares, são raríssimos lugares que não tem câmera, né? Então, todo lugar que você vai que tenha uma câmera, está armazenando que você passou por lá. Coleta de dado. Impressão digital. Agora tudo, você desbloqueia o celular, impressão digital, vai no banco, tem impressão digital, vai na farmácia do videozinho ali, tem impressão digital. Tudo coletando seus dados. E amanhã, que já é hoje, o que você vê também vai ser armazenado. O óculos da Google aí, por exemplo. Então tem muito dado sendo coletado. Muito dado sendo coletado o tempo todo. E o que acontece com esses dados? São vendidos livremente por aí. Né? Com qualquer R$15 aí, você compra um banco de dados na internet aí e manda e-mail, manda spam, oferece produto, faz uma série de coisas com dados de pessoas que você nunca viu na vida. Dados podem destruir reputações. Vocês concordam com isso?
Dado pode fechar uma empresa? Pode acabar com o casamento? Pode destruir a família? Se a gente amarrar essa frase com o Tinder, fica lindo, né? Dado pode causar discriminação sobre dado sensível? Só que aí tem uma polêmica, né, na lei. Como que eu vou provar que a pessoa está me discriminando por causa do meu dado? Advogados, me ajudem? Como que eu vou fazer isso? Não tem. É muito complexo. Alguns pontos a lei ela é muito falha. Extremamente falha. Isso vai gerar bastante problema. GDPR, né? Nada mais é do que a LGPD da União Europeia. Né? Por causa deles, temos a nossa LGPD. Né? A ideia é muito simples, não sei se vocês deram uma olhada. A União Europeia fez muito simples. Eu só vou fazer negócio com países que tiverem lei de proteção de dados. Brasil, você tem? Não, não tenho. Então, vou fechar a porta para você. Então, estamos tendo que ter. A forceps, mas está tendo que ter. E o pior de todos, vício de consentimento. Né? Vocês leem tudo que vocês assinam? Agora todo mundo vai ler. Né? Você pega aquela bula de farmácia com aquelas letras minúsculas lá, você lê tudo aquilo lá, antes de tomar o remédio? Ou você joga para dentro e reza para resolver? Entendeu? Quando você vai abrir uma conta no Google, que ele mostra aquele texto deste tamanho, com um quadradinho lá embaixo, fala concordo. Se você não concorda, você não abre a conta. Você lê aquilo tudo? Você clica ali, vai no OK e fala, abre logo essa conta aí, né? No meio está escrito ali, concordo que todos os seus dados eu vou usar para vender bolo por aí. Tá lá. Justamente isso. Isso vai pegar muito pesado com a LGPD. Isso vai ter que mudar. Para eu conseguir ter os seus dados, eu vou ter que te oferecer alguma coisa em troca. No mínimo. Um aplicativo, pode ser. Exatamente. Exatamente. Hoje, falar algo do meu dia hoje. Hoje parecia 4 crianças que ganhou um videogame novo na frente de um celular. A gente comprou um celular novo, Samsung, para uma atividade. Tiramos o celular da caixa, aquela coisa linda, ligamos ele. Primeira coisa que tinha lá na hora que ligou, umas 20 telas de consentimento. Olha, você concorda que do momento em que você utilizar o Wi-Fi, você vai ceder dados deste celular e deste número para uma outra empresa pelo uso da internet? Sim ou não? Sim. Você concorda que quando você habilitar o Bluetooth, outras pessoas vão poder te identificar? Sim ou não? Sim, você vai marcando. Ou seja, mudou o vício de consentimento. Agora você tem que ler e dar pelo menos 50 OK. Você também não é obrigado a concordar com tudo. Nesse caso, você continua usando o celular sem nenhum problema e sem limitações. Até o presente momento. Porém, amanhã, quando tiver uma falha, quando tiver alguma vulnerabilidade que o seu dado for perdido, vai ser cobrado de você ter concordado ou não. Assim como você vai poder cobrar da empresa que você negou. É aí que está a grande diferença. No dia que você souber, você me conta. Tudo. Concordo. É aí que começam as polêmicas, né? Porque a lei ela deixa bem clara. Para médico e para governo, eu tenho que dar todos os dados que eles pedirem. Todos. Ah, não, mas eu não quero dizer o meu sexo. Tá bom, no caso, estou entrando no hospital. Fala para mim o nome da sua mãe. Se eu não falar, morre então, não vou te tratar. Morre. Não, eu tenho que dar, eu sou obrigado. Parte médica e governo, eu sou obrigado a dar os dados. É complicado, né? Então, como que eu exijo proteção de dados para uma série de coisas e para outras eu escancaro? Eu obrigo a dar. Essa lei ela é bem polêmica. Vamos lá. Isso aqui é um vídeo muito bacana que a Contimatic está se inspirando, bem curtinho, em como que vai ser o consentimento daqui para frente. Não vai ser mais aquela
barra com um monte de letra minúscula que você vai rolar até lá embaixo, clicar no OK e dar o OK. Vamos lá. Bem simplesinho. Sabemos que a nossa política de privacidade não é a coisa mais interessante do mundo. Mas para nós é importante que tu e os teus dados Todo sejam mundo está em ouvindo? segurança. Por isso, fizemos um pequeno vídeo em que explicamos a nossa promessa de privacidade. Dedica um pouco de tempo a vê-lo. Ação. Repito, ação. Olá, queremos falar da nossa promessa de privacidade. Seremos sempre honestos e iremos dizer-te como usamos os teus dados. Quando reservas um voo, reunimos e guardamos alguns dados teus, como nome, e-mail, destino de voo e, às vezes, dados de identificação. Isto é necessário para voares connosco. Temos de partilhar alguns dados com identidades como o controle de fronteiras e o controle de segurança dos aeroportos. Isto ajuda a manter-nos a todos em segurança. Também temos de trabalhar com os nossos parceiros, como a tripulação em terra, por exemplo, para garantirmos que a tua bagagem entra no avião certo. Mas só partilhamos os teus dados caso seja essencial, ou caso tenhamos de prestar um serviço solicitado por ti ou por um parceiro, ou se nos ajudar a levar-te para onde vais. Se nos deres o teu número de telemóvel ou usares a nossa aplicação, informar-te-emos sobre eventuais alterações da hora dos voos. Ou caso algo importante tenha acontecido antes ou enquanto estás a viajar. Se tiver mau tempo. Se nos disseres que estás a viajar com crianças ou necessitares de assistência especial, podemos ajudar-te. Também estamos atentos ao que dizes. Os clientes disseram que queriam um check-in mais rápido e nós disponibilizamos entrega de bagagem automática em vários aeroportos. Agiliza as coisas. Se nos disseres quais são os teus destinos favoritos, faremos mais viagens para lá, sempre a preços baixos. Se nos autorizares, podemos proporcionar-te muito mais. Iremos avisar-te sempre que houver bilhetes em promoção, ofertas especiais ou iremos sugerir-te destinos que te possam agradar. Se achares por bem, podemos trabalhar em conjunto com outras empresas para criarmos ofertas que vais adorar. Podes controlar os teus dados. Podes mudar as definições de privacidade em qualquer momento. E se os dados que tivermos forem incorretos, podes pedir-nos que os corrijamos. A segurança é a nossa principal prioridade e também se aplica aos teus dados. Prometemos recolher, processar, guardar e partilhar os teus dados de forma segura e garantir que as outras empresas com que trabalhamos façam o mesmo. Não partilhamos os teus dados para efeitos de marketing sem o teu consentimento. Podes ficar descansado e fazer aquilo de que mais gostas e ir a mais daqueles lugares de que tanto gostas. Mudou um pouco, né? A ideia do consentimento mudou um pouco, né? Esse vídeo tem duas coisas interessantes, né? Primeira coisa, em português de Portugal, né? Porque Portugal é um dos países que mais tem vazamento de dados informado desde o início da GDPR. Tá? Então, em Portugal se mudou muito essa política de consentimento, né? E a ideia do consentimento é mais ou menos essa. O que acontece? Eu preciso de alguns dados que são essenciais. Ah, você vai viajar, eu preciso do número do cartão de crédito para comprar. Eu preciso do seu nome e do seu CPF para gerar um registro para você. Mas, se você me der o seu e-mail, eu posso te informar algumas promoções. Mas, se você falar para mim que tem alguma necessidade especial, eu posso adequar o seu assento para a sua necessidade. Mas, se você tiver criança pequena, eu posso preparar alguma coisa para entreter essa criança. Então é assim, tudo é mediante alguma troca. Eu preciso disso para acontecer. Usa mais, eu preciso te dar alguma coisa. E você tem que consentir, você tem que me dar. Não eu pesquisar sobre você.
É aí que está mudando muito essa ideia do consentimento. O dado é seu. Você me dá se você quiser. Né? Uma coisa muito simples, que a gente discutiu várias vezes hoje. Vou trocar meu carro, vou vender o meu carro. O contrato de compra e venda de carro tem lá perguntando o sexo da pessoa. Que diferença vai fazer? A Contimatic no contrato pergunta qual o sexo de quem contrata o nosso sistema. Que diferença faz? Vocês podem pedir para tirar. Se é masculino ou feminino, porque não precisa para a gente. Mas, se você informar se é homem ou mulher, no Dia Internacional da Mulher, podemos dar cursos, palestras, descontos para a mulher. Oferecer alguma coisa diferente. Então eu preciso dar para vocês alguma coisa, alguma motivação, para vocês me trazerem os dados. É isso que vai ter que mudar. Tá? Vamos lá? Vazamentos. Bem legal. Será que vaza dado no mundo? Vocês conhecem esse site aqui? Information is Beautiful. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acesso. Vaza da NASA, né? Não vai vazar da minha empresa? Olha só. Isso aqui é atualizado diariamente. Os vazamentos no mundo que tem, né? 2019, 2018, na última década, né? Twitter, olha lá. Só 330 milhões de dados vazaram em maio de 2018. Só. Ó, bolinha legal aqui, ó. Facebook, 419 milhões de dados foram vazados em setembro de 2019. Pô, quem aqui tem conta no Facebook? Aonde foi parar o dado de vocês nessa brincadeira? Né? Complicado. Hotel. Tem tudo aqui. Dubsmash, Canva, Toyota, Suprema, WordPress, Sky do Brasil. Olha aqui, ó, coisa linda. Quem é assinante Sky? Ó, pode ter perdido seu dado. Então, pois, gente, se vocês quiserem, aí a gente passa, pega com a Priscila aí, se vocês quiserem, a gente passa a apresentação para vocês, não sei se vai estar impressa alguma coisa. A gente passa esse link, é interessante para vocês verem o quanto a gente é vulnerável. Né? Isso é só uma parte, né? Mas o que não tem. Esse outro mapa aqui ele também é muito legal. Lei de proteção de dados pelo mundo. Né? Alguém, ou o escritório de vocês, alguma empresa de vocês faz negócio no exterior? Para vocês, esse site é muito legal. Muito legal. Por quê? Comentei com vocês que a LGPD nasceu pela necessidade da GDPR, da imposição da GDPR. Aqui você consegue fazer o cruzamento das leis. Então, por exemplo, eu estou no Brasil, começa que eu já tenho aqui um mapinha, uma bolinha aqui, ó, mostrando as cores. Né? Quem tem lei mais branda, quem tem lei mais suave, quem não tem lei nenhuma, e por aí vai. Né? Mas, se eu faço negócios com outro país, por exemplo, eu posso comparar aqui o Brasil com a Argentina. Comparar com a China. Ele vai comparar aqui, ó, as políticas de cada país em termos de proteção de dados. Do que são feitos com os dados nesses países e quais leis são. Última modificação da China, 31 de dezembro de 2019. No Brasil, 14 de janeiro de 2020. É constantemente atualizado esse site. Então é muito legal. Para quem faz negócio com outros países... Desculpa? O quê? Essas informações tem. Hoje, o próprio Google, você tem a opção de colocar
O link eu passo para vocês, tá? No final, vejo se eu coloco ele maiorzão para vocês copiarem ou tirar uma foto. Que aí fica para vocês darem uma olhada. Tá? Mas tem tudo aqui, ó, autonomia, regulamentação, escritório. Porque hoje você vai fazer uma transação com a União Europeia, você precisa primeiro saber se você não está afetando as leis de dados deles. E vice-versa. Então esse site é muito bacana. Tá? Bom, vamos lá. A GDPR, só passar bem rapidinho por cima, né? Ela foi baseada, né, foi lançada, né, em 28 de janeiro de 81. Né? Naquela época nem se falava muito de computador. Mas como se protegiam os dados? Né? Antes que alguém pense que a LGPD ela é somente para computadores. Não. Ela é para aquele papelzinho que você deixa em cima da mesa. Né? Para aquela coisa, para aquele boleto que você mandou imprimir e não foi buscar na impressora. Tem lá o seu nome, seu CPF, a empresa que você está devendo, o valor que você tem que pagar para ela. Então, um pedaço de papel pode conter muitos dados e pode afetar diretamente a sua empresa. Né? Quantos não imprimem o cadastro de uma empresa, o cadastro de um cliente? Ah, preciso riscar, ajustar aqui. E depois deixa em cima da mesa, ou vira e usa como rascunho. Né? Deixa na recepção as folhas de rascunho, né? A recepção escreve, ó, anota o meu site aqui e leva. Junto o cadastro de um cliente. Ali no verso. Então, a GDPR ela já se preocupava com isso lá atrás, muito antes do computador. Aqui hoje se fala muito de computador. Um pedaço de papel, um post-it colado no monitor, tudo isso é dado, gente. Tudo isso a gente tem que se prevenir. Tá? Bom, o que ela fez de bom para a LGPD? Ela deu a base jurídica para a gente começar a pensar numa lei de dados para o Brasil. Então, a lei ela é baseada na GDPR, mas ela não é igual. Tá? Alguns detalhes a gente entra mais para frente. Bom, final, né? Falamos, só agora vamos começar de LGPD. Né? Bom, a LGPD é uma lei que... Né, 13.709, uma vez me perguntaram, eu esqueci, então agora eu coloco aqui para não esquecer mais. De 14 de agosto de 2018, tá? Porém ela teve um prazo de adequação de 2 anos, ou seja, agosto agora de 2020. Né? Ah, agosto está lá na frente, não, está logo ali. Se você tropeçar, você cai no agosto. Né? Então a gente precisa começar a correr. Porém, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela foi criada no rol da política nacional, né? Através de uma medida provisória no final de 2018. Ou seja, né? Não existe ainda um compliance, né? Não existe algo que diga para você o que você tem que fazer para adequar a sua empresa. Poxa, mas aí o que eles tentaram fazer para minimizar? Criaram o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Mas, gente, é um conselho. Não é uma norma, não é uma regra. Ah, eu tenho na minha empresa antivírus e tenho firewall. Para mim, a segurança está boa. Para o fiscal que vai bater na minha porta, será que é isso que ele está pedindo? Ainda não temos uma normatização. Tá? Não existe um compliance. Então, quem fala, olha, compra isso daqui de mim, porque com isso daqui você vai estar pronto para a LGPD. Está enrolando vocês. O que pode se ofertar para vocês são boas práticas de segurança da informação. Como evitar vazamentos, mas isso não quer dizer que você está pronto para a LGPD. Vou te auxiliar, mas não vou ditar as regras para você, porque nem a lei criou a regra. Então fique bem atento com essas palestras que te vendem coisas. Olha, você vai ser multado se você não tiver. Sua empresa vai fechar se você não tiver. Tá, mas quem garante? Você? Está me vendendo? Precisa? Até o momento não tem, mas o Brasil gosta, né? Aos 45 do segundo, quando for lá, 13 de agosto de 2020, ó, tá aqui a norma.
Amanhã eu estou batendo lá na tua empresa para saber se você está com a norma. Aí as boas práticas te ajudam. Você vai estar no caminho, mas você não vai estar na norma. Então fiquem bem atentos, gente. Pesquisem. Leiam muito sobre. Porque do momento em que sair a norma, vai sair a cobrança. Beleza? Não sei se eu falei, mas eu vou repetir. Agosto de 2020. Tá aí. Bom, penalidades, né? Penalidade tem coisa pra caramba aqui, mas vamos resumir. Como não tem uma norma, ou se lançar a norma aos 45 do segundo tempo, quando um fiscal chegar na sua empresa, ele não pode te multar. Ele vai te advertir e te dar um prazo para você corrigir o que ele achou de falha e vulnerabilidade. Se mesmo assim você não cumpriu o que foi pedido pelo fiscal, aí entra a multa. Mas a multa é simples, gente, é tranquila. Tá? É 2% do faturamento do ano anterior ou 50 milhões. Coisa pouca, dinheiro de que você está na carteira. Né? O cara chega ali e fala, faz o seguinte, tem nada, me dá 50 milhãozinho. Então, coisa pouca. Então, gente, falo brincando, mas é para se preocupar. Né? 50 milhões para a Microsoft é dinheiro? E para o escritório de vocês? Se for uma pessoa física. Entendeu? Uma outra coisa também, advogados, me ajudem de novo, se eu falar bobeira, tá? O último workshop que eu participei, junto com o pessoal da Agência Nacional de Proteção de Dados, falou uma coisa muito louca. A LGPD não prende ninguém. Então tá, eu vou ser multado 50 milhões, eu não vou pagar, cara. Se eu vender 2 rinhas, 2 pernas, o carro e tudo que eu tenho em casa, não vai chegar em nada. Vai chegar nada. Vai dar 1 milhão. Vai faltar 49 ainda, e aí? Então, a lei ela não prende. Estranho, né? Mais polêmica aí em cima da lei. Mas tem o principal. 50 milhões é muita grana, gente? É muita grana ou tá de boa? Dá para pagar? Mas digo mais, vamos lá. Cada um de vocês tem 100 milhões no bolso agora. Cada um do escritório de vocês tem 100 milhões. Vocês podem ser multados 2 vezes. Tá? A empresa de vocês foi multada. Você tem o dinheiro para pagar os 50 milhões. A LGPD, uma das cláusulas, diz que quando houver um vazamento na empresa, deve-se notificar a Agência Nacional de Proteção de Dados, que, por sua vez, irá divulgar na mídia que a sua empresa vazou dados. Ou seja, vamos lá, você tem os 50 milhões, mas você tem o Brasil inteiro sabendo que a sua empresa vaza dado. Ou seja, a reputação da sua empresa está entendendo? Olha as polêmicas. Olha as polêmicas. A Agência Nacional de Proteção de Dados tem lá, nas cláusulas, lá nas partes da lei, que ela tem que noticiar através da imprensa. Ou seja, 50 milhões para a Microsoft não é nada, ela vai pagar várias vezes. Quanto a gente vai conseguir abalar a reputação da Microsoft? Né? 50 milhões para a sua empresa pode ser o fim da sua empresa. Se você tiver os 50 milhões para pagar, pode ser que a sua empresa não se reerga, porque todo mundo vai saber que da sua empresa vaza dado. Você pagou, mas eu acabei com a sua reputação. O que vale mais, a reputação ou o dinheiro? Exato, brasileiro dá jeitinho, né? Muda a razão social e vida que segue. Tá entendendo as polêmicas? Bem complicado isso daqui. Dano reputacional. Então, tem a multa. Se mesmo assim a pessoa conseguir pagar a multa, a empresa sobreviver, não acabar com a reputação dela, a Agência Nacional de Proteção de Dados pode bloquear você trabalhar com os dados que foram vazados. Ou seja, você não trabalha mais
com os dados que você vazou. Ou seja, eu ainda tiro os dados dos seus clientes. Você quer voltar a trabalhar, você pagou, você volta, mas com cliente novo. Os dados antigos eu bloqueio, você não vai trabalhar. Pronto. O governo monta uma contabilidade e leva tudo para ele. E por aí vai. Dano reputacional na parte da publicação, que a Agência Nacional de Proteção de Dados tem que fazer. A eliminação dos dados pessoais, que depois de vazar o cliente pode pedir para nunca mais ter dados com você. Enfim, ela faz tudo para te facilitar a vida. Dá 50 milhões, se não conseguir, eu tento a sua reputação, se não conseguir, eu tiro os seus dados. E se mesmo assim você ainda trabalhar, você é o verdadeiro brasileiro. Não desiste nunca. Fácil. Os 10 princípios da LGPD, né? Finalidade. Bem rapidinho, tá acabando, prometo, mas 2 horinhas só. Todos os dados que eu pego de vocês, eu preciso de uma finalidade. Lembra da nota fiscal lá atrás? Eu só preciso de dados que sejam para uma finalidade. Você comprou algo comigo. Preciso do seu nome, seu CPF e o valor que você... a forma de pagamento, digamos assim. Ah, e-mail. Não preciso pedir, a não ser que eu mande a nota fiscal para ele por e-mail. Ah, sexo. Não preciso saber, a não ser que eu queira ofertar alguma coisa para ele. E por aí vai. Eu preciso de um fim. Tá? Adequação. Se eu concordei em ceder os meus dados, em troca eu posso oferecer alguma coisa, ou seja, vício de consentimento. Olha, eu preciso de 2 dados seus, mas se você me der 10, eu consigo fazer outras coisas melhores para você. Necessidade. Coletar somente o que for necessário. Né? Não tem porquê, se eu vou fazer um contrato com você, eu cadastrar o seu time de futebol. Usando o nosso Folha aqui, eu não preciso cadastrar no sistema da Folha qual o time de futebol de cada um. Qual a finalidade disso? Não tem. Livre acesso. Essa é uma parte que também vai complicar muito as empresas. O dado não é da empresa. O dado é do ser. O dado é da pessoa. Essa pessoa ela tem que ter livre acesso aos dados dela. Ah, eu sou uma contabilidade, eu cadastrei uma empresa. Essa empresa ela tem que ter acesso aos dados dela. Para atualizar, para remover o que não é necessário, ela tem que ter acesso. Eu tenho que ter, entre aspas, um portal de transparência com o meu cliente. Olha, cliente, eu tenho cadastrado aqui esse seu nome, esse seu CNPJ, esse seu endereço. Ah, mas para que você tem meu endereço? Você não me manda nada? Se eu não tiver alguma lei que garanta eu coletar esse endereço dele, ele pode solicitar a remoção do endereço. Interessante, né? Quantos portais tem? Nossa empresa, os dados é nosso. A gente não quer abrir, né, nosso banco de dados para o mundo. Não, dado é meu, não. Dado é do cliente, ele vai sim poder alterar. Vai ter que ter a área de cliente para ele alterar os dados dele. Qualidade dos dados. Se eu tiver o meu cliente tendo acesso aos dados dele, ele vai poder atualizar e garantir que os dados são sempre atual. Quantas vezes vocês ligam para algum fornecedor e falam, olha, não recebi o e-mail. Você falou que ia me mandar tal coisa por e-mail, até agora não chegou. Meu e-mail está com problema. Eu tenho uma conta num tal de Gmail aí que não funciona. Uma porcaria o tal de Gmail. E aí você liga para a empresa e se informa. Qual que é o e-mail meu que está cadastrado aí? É o e-mail que você usava 10 anos atrás. Você já mudou 15 vezes. Só que você não tinha como trocar. E agora você tem que ter como trocar. Tem que ter acesso e manter os dados da sua empresa sempre atualizados. Transparência, né? Mantendo a mesma coisa que eu falei, os dados têm que ser do ser. Ele pode ver e fazer o que quiser com os dados dele. E também pode questionar, como o nosso amigo aqui fez, o que são feitos com os dados dele.
Vocês se cadastraram para participar da palestra. O que é feito com esses dados? Podem. A partir de agosto, tá, gente? Se falar agora, eu não sei. Boa. A gente chega lá. Transparência, beleza? Tem que ter transparência entre as duas pontas. Segurança, garantir os dados. Tá? Mais ou menos a mesma ideia do banco. Eu trabalho, tenho o meu dinheiro guardado no banco. O dinheiro não é do banco. O dinheiro é meu. Os dados é a mesma coisa. Os dados do cliente estão depositados na empresa de vocês. E vocês têm que garantir a segurança desses dados não vazarem. Então, eles estão confiando os dados deles para a empresa de vocês. E vocês têm que evitar que esses dados vazem. Prevenção, né? Voltando ao que a nossa amiga perguntou. Implantar uma política interna de governança de dados. Né? Quem tem acesso ao quê? Né? Ah, eu tenho um terceiro que acessa os meus dados. Ele precisa acessar? Se ele só precisa os dados de uma empresa, por que eu abri meu banco de dados inteiro para ele? Tenho que limitar ao que ele precisa e cobrando dele o que ele vai fazer com esses dados. Tá? Governança. Bom, como provar que uma pessoa foi aquele que a gente falou da não discriminação, que gera uma polêmica, né? Como que eu vou provar que essa pessoa está me discriminando porque eu sou corintiano? Fácil, né? Chegar falando, é nóis, mano. Cola lá. Já vou ser discriminado por causa de uma informação. Então, é bem complicado isso em termos da lei, como eu provar que eu estou sendo discriminado por conta de um dado. E responsabilidade, né? É o tal do DPO, né? A gente vai chegar lá. A empresa vai ter que ter um responsável pelos dados, um CPF, um nome. Tá? No último encontro de conselho que teve, foi ajustado na lei que pode ser um CNPJ, porém a lei não recomenda você colocar que seja uma empresa responsável pelos seus dados. Se for uma empresa que tenha um responsável dentro dessa empresa pelos seus dados. Você precisa de um CPF para garantir essa informação. A gente vai chegar lá no DPO. Bom, agente de tratamento de dados. A gente tem o controlador, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, e a gente tem o operador, também pode ser pessoa física ou jurídica. Oi. Tá aqui? Justamente relacionado a como que a Contimatic está se preparando hoje para garantir essa disponibilidade de acesso ao dono do dado. Como que ele vai poder corrigir, alterar? Funcionou? Tá. Como que a Contimatic está se programando para fazer essa disponibilidade para o dono do dado corrigir esse dado dele ou ter acesso a essa informação, seja o software baseado em nuvem ou on-premises? Boa. Cada pergunta fácil de responder. Bom, o que é em nuvem é mais tranquilo, né? Tudo que está em nuvem a gente vai disponibilizar, independente da ferramenta, a área do cliente. E também vai ter a área do cliente, que é o que a Contimatic não tem acesso. Tá? Então, do momento, vamos subindo as responsabilidades, né? O seu cliente pediu para excluir os dados dele. Ele vai mandar essa solicitação para você, que vai ter uma área de cliente para você excluir os dados dele e mandar para ele uma notificação de que foi excluído. Só que ele pode pedir para não excluir, ele pode pedir só um extrato de tudo que tem relacionado àquela pessoa dentro da empresa. Também vamos desenvolver uma área de extrato para saber o que tem relacionado ao dado daquele cliente. Tá?
Isso na parte web. Na parte on-premise, a gente vai criar dispositivos que gerem esses relatórios, né? Porque aí você vai gerar o relatório e mandar para o seu cliente. Porque hoje, eu, Contimatic, o meu ponto dentro da LGPD é somente o escritório contábil. Eu me responsabilizo pelos dados do escritório contábil. Os dados do cliente do escritório contábil são de responsabilidades do escritório. Então, o que a gente vai fazer? Disponibilizar relatórios para que você possa mostrar para ele os dados que a gente tem e, da mesma forma, excluir esses dados até onde for possível. Tá? Dentro do exemplo da Folha, por exemplo, tem dados que eu sou obrigado por lei a armazenar há 30 anos. Eu quero que você exclua. Não, tem a lei XYZ que diz que eu tenho que armazenar. Ah, mas e a LGPD? Qualquer lei anterior que se refere a armazenamento de dados, ela se sobrepõe à LGPD. Tá? Ah, não, mas eu quero. Tá. Eu quero ser rico. Mas não sou. A lei não deixa. Consegui responder? Beleza? Bom, agente de tratamento de dados. Tem o controlador e tem o operador. Quem é o controlador? O controlador é o escritório contábil de vocês. É alguém na empresa que pede para vocês: preciso de tal dado dos meus clientes. Então é quem gera a demanda, é o controlador. Ele decide quais dados e o que vai ser feito com os dados. Tá? Operador é aquele cara que atende o cliente, que vai coletando as informações e cadastrando no CRM, no sistema da empresa, que vai absorvendo essas informações e armazenando em algum lugar. Tá? E o bonitão, o DPO, né? Olha o nome bonito. Data Protection Officer. Caraca, isso aí mais 4 e um pouquinho você pega um ônibus. Quem que é o encarregado? Ou DPO? Nada mais vai ser uma pessoa que vai fazer a interligação entre a Agência Nacional de Proteção de Dados e o governo, entre as empresas e os titulares. Por exemplo, lembra que eu falei que precisa de um CPF? Temos um DPO na Contimatic, que é o fulano de tal. Quando vocês mandarem dúvidas com relação à LGPD, esse DPO vai responder. O que é feito com o meu dado? Esse DPO vai responder. Eu quero que excluam os meus dados. Esse DPO vai responder se é possível ou não, ou até onde é. Ah, vazou os dados da empresa. O DPO vai entrar em contato com a Agência Nacional de Proteção de Dados e vai informar para eles que teve vazamento e que afetou X, Y, Z nas empresas. A ANPD vai noticiar a imprensa e o DPO tem que entrar em contato através de e-mail, de alguma outra forma, com todos os clientes da empresa, mostrando o quanto cada um foi afetado com o vazamento dos dados. Ou seja, ele vai ser o cara que vai dar a cara para bater. Tá? Vai ser o cara que vai implementar as regras na empresa. Ó, se vocês não fizerem direitinho o que a gente precisa para garantir a segurança, o nome que está na reta é o meu. Então, é a parte de governança, de política de acesso, que vocês vão ter que rever. Quem pode acessar o quê? Porque quando vazar, o DPO que vai dar a cara para bater. Tá? Ah, mas vazou, eu vou ser preso. Não, não é preso. Mas vai ter que se explicar bastante. E, no mínimo, a demissão vai rolar. Então, mais ou menos isso. Não. O que acontece? Hoje tem alguns cursos, alguns treinamentos que você consegue tirar certificações que te adequam ao conhecimento da lei, junto com as boas práticas de tecnologia da informação. Tá? Então, são algumas certificações que você consegue tirar para garantir que você está fazendo um trabalho, que você tenha um caminho. Hoje não existe, não, vamos dizer, não é como se fosse um CREF de um profissional de educação física, não é obrigatório. Pode ser qualquer pessoa, mas
tem que ser uma pessoa que conheça a lei e que conheça processos de proteção de dados, para poder unir as duas pontas. Tá? Por isso que pode ser um terceiro nomeado, sem nenhum problema. Pode ser uma empresa contratar uma consultoria externa? Pode, embora não se recomenda. Tá? Se recomenda sempre alguém de dentro da empresa, que conheça as políticas. Não só política de lei, de acesso, mas como funciona a empresa. Aí vai subindo o nível. É aquele CPF que está lá em cima que enche a conta. Como? Sim, sim. Não é porque ele nasceu de DPO que ele vai ser responsável pela empresa. O DPO é mais uma parte de adequação da empresa. Vai ser aquele cara que, olha, por que você acessa tudo na empresa? Você não precisa de tudo, você precisa disso, disso e disso. Não, a lei ela prevê para tudo e todos em termos de dados. Então, assim, a empresa, exatamente, vai ser responsável pelos dados. Tá? Você vai responder pelos dados vazados. Tá? Você vai responder pelos dados que você tem de outras pessoas e que vazaram por conta sua. Tá? Seus dados vazar, exato. Se o seu dado vazar, você pode correr atrás e saber por onde vazou. Ah, vazou numa contabilidade, num terceiro, no caso da amiga lá. Num terceiro que pegou uma base compartilhada da minha empresa de um sistema da Contimatic. Tá, mas qual foi a origem? A minha empresa que passou para um terceiro. Então você vai atrás de saber quem vazou os seus dados, para penalizar. Pô, 50 milhões vai para você. Não, vai para o governo. Oi. Ela vai ter, eles já não vão poder mais utilizar os dados da forma que utilizam, os dados que eles já têm. Nossa. Não. Você quer... Todo mundo ouviu, gente, a pergunta? Repete a pergunta aí, que é bem interessante essa daí, gostei. Oi. Vai lá. Referente aos dados, muitas empresas... Tá todo mundo ouvindo? Tá ouvindo agora? Todo mundo tá ouvindo? Vai lá. Muitas empresas, conforme você colocou, já têm os nossos dados. Vários exemplos e outros também, Face, Twitter, vários, têm os nossos dados. A partir do momento que a lei entrar em vigor, esses dados que ela já tem colhido nosso, o que eles vão fazer exatamente com os dados que ele já tem? Eu sei que a partir do momento, muitas empresas, inclusive a nossa, vão ter que se adaptar. E os dados que já estão com eles? Bom, vou usar o exemplo que você colocou aí do Facebook. O Facebook tem todos os meus dados lá. A lei vai entrar em agosto. Eles podem continuar utilizando meus dados? Podem. Podem e vão continuar. Por quê? Porque o dado está com ele, mas o dado não pertence a ele, pertence a você. E aí que também tem outra controvérsia da lei. Você tem que ir atrás de onde está o seu dado e se não te interessa ter o dado lá, solicitar a exclusão. Caso contrário, quando você fez a sua conta no Facebook lá, há 10 anos atrás, você leu aquele texto gigante lá e clicou lá embaixo no eu concordo. Então ele pode fazer o que ele quiser com seus dados. Como? Não. Não. O dado está lá, ele vai usar da forma que ele quiser. O que você pode pedir, olha, eu não concordo mais com isso daqui. Não tem alguma outra forma de contrato que vocês têm? Não, não tem, então me exclui. E eles têm que evidenciar que excluíram você.
A empresa vai sofrer penalidade quanto ao vazamento, não quanto ao uso da informação. Tá? A princípio, só vai ser penalizado em termos de vazamento. Vamos lá, você fez um cadastro com a Contimatic e a Contimatic manda 230 e-mails para você por dia. Tem lá embaixo lá se você não quer receber mais. Você tem que marcar que você não quer receber, você está pedindo para ser removido. Se mesmo assim você continuar sendo removido, aí eu posso ser penalizado. Você, como dado em si, não vai sofrer nenhuma sanção. Tá? Só a empresa. Vai lá. Seria uma boa prática entrar em contato com os clientes de alguma forma para confirmar o dado? Olha, você se cadastrou para receber minha mala direta, meu e-mail, você quer continuar ou não? Fico na minha e espero o cliente querer se cadastrar. Na verdade, aí vai da política de cada empresa, né? Vamos imaginar a Microsoft. Quantos clientes a Microsoft tem? Então, ela pode soltar, por exemplo, como a gente recebe geralmente toda virada de ano, uma nova política. Né? O Spotify direto solta aí, você recebe um e-mailzinho lá dizendo a nossa política mudou. Agora é assim, 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 assado. Concorda ou não concorda? Geralmente esse é o meio mais fácil das pessoas terem os acessos. Tá? Ela manda lá um novo contrato para ela dizendo o que está sendo feito com os dados. Cabe você ler aquele texto gigante lá, decidir se vai manter ou não. Mas aí vai da política da empresa. Né? Você, assim, vai sofrer alguma sanção em caso de vazamento. Até então, você tem o consentimento do seu cliente para usar os dados. Legal? No caso dos funcionários das empresas, a empresa ela tem que ter uma política e o funcionário assina essa política ou vai funcionar de alguma outra forma? Como é que é? Mesma coisa. O funcionário ele é um indivíduo que tem dados. Né? Então, esses dados ele fornece para a empresa. O que a empresa de verdade precisa desse funcionário? Quando eu contratei esse funcionário, eu pedi para ele 5 endereços dele. Para que eu preciso de 5 endereços? Sim. 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 Exatamente. Né? Você tem que fazer uma nova política, você tem que pegar um consentimento dele, dizendo até onde ele pode trabalhar com esses dados. Se esses dados vazarem por mediação dele, a responsabilidade vai parar ali, não a empresa, porque ele assinou um termo. Tem que ser revista as políticas internas também. Caso da impressora, por exemplo, alguém mandou imprimir um cadastro, deixou na impressora e foi embora. Amanhã esse cadastro de todos os clientes está na recepção como rascunho. Entendeu? Então, quem é o responsável por esse vazamento de dados? Entendeu? Se descobrir quem imprimiu e deixou lá, se essa pessoa tem um contrato, um termo mostrando até onde vai o tratamento dela, né, ou até onde ela pode usar os dados, o que ela pode fazer, quão ela é responsável pelos dados, aí o problema para ali. Certo? Sim. Funcionários da empresa. Voltando ao que eu comecei, que eu tinha entendido a pergunta errado. Funcionário da empresa, ele também é um indivíduo com dados. Quando ele entra na empresa, ele fornece uma série de dados para a empresa. Então, a empresa precisa somente dos dados necessários por lei para aquele registro. Se eu tenho dados a mais, o meu funcionário pode sim pedir para excluir. Tá? E ele tem que ter transparência, ele tem que ter algum local que ele consiga ver os dados dele. Olha, eu como funcionário, eu vou chegar aqui na Contimatic, eu quero saber tudo que tem do Rafael aqui na Contimatic. Não tem um portal que me mostrem as fichas, eu tenho que ter acesso aos meus dados. Não necessariamente, gente, tem que ser algo web, não foquem nisso. Eu tenho que fazer um portal, tenho que desenvolver uma ferramenta,
Tenho que fazer um custo gigantesco para o meu funcionário poder ver a história dele. Não, você pode dar acesso às fichas dele. Tá? A lei não diz como tem que ser esse acesso aos dados. Tá? Então, do momento em que eu dou os dados a ele, eu estou em acordo com a lei. E se ele não quiser ter informações lá, desde que não sejam de obrigações para a empresa, ele pode solicitar a exclusão. Certo? Só um pouquinho que está acabando. Artigo 8º fala de consentimento. Aquela parte que a gente falou que tem que mudar. As pessoas precisam consentir o que pode ser feito com os dados. O artigo 46 fala da adoção de boas práticas da segurança. É aquilo que a gente falou. Se alguém vender para vocês, olha, compra tal coisa, que o seu escritório estará pronto para LGPD, ele está mentindo. Porque não existe um compliance. Vamos bater nessa tecla 90 vezes. Não existe norma, não existe regra. Existe boas práticas de segurança. Então, você adotando boas práticas para garantir a segurança dos seus dados, você está no caminho certo de se preparar para a LGPD. Mas o que a LGPD quer, a gente só vai saber mais para frente. Tá? Adoção de boas práticas de governança, né? Foi criado e está na lei lá o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Está escrito na lei essa frase linda aqui, ó. Aceita-se sugestões. Quem lê a lei lá vai falar, cara, é brincadeira. Tá lá. Como que eles vão cobrar que eu tenha o máximo de segurança, sendo que eles aceitam a sugestão de o que é uma boa prática de governança? Complicado. O artigo 18, inciso 9º, parágrafo 6, fala da responsabilidade em cadeia. Aquilo que a gente comentou, se o vazamento for do cliente do meu cliente, não houver consenso, um acordo entre vai a responsabilidade de cada um, a cadeia toda vai prestar esclarecimentos. A cadeia inteira vai ser penalizada. A Google vazou dados. Mas quem vazou dados foi a Google, o Gmail. Não, vai toda a empresa. Todos os grupos da empresa vão junto. Tá? Então, a responsabilidade é em cadeia. Isso aqui é legal. Artigo 18, 18º. Direito ao esquecimento, uma vez finalizado o tratamento. Que o nosso amigo perguntou. O que a Contimatic faz com o meu banco de dados depois que ela resolve o meu problema? O cliente que é dono do dado, ele pode falar, me esquece, não quero mais o meu dado aí. Ele tem esse direito de esquecimento e a gente tem que apagar os dados e garantir para ele, de alguma forma, que foi apagado. E não nada de pendrive. Portabilidade. Essa portabilidade é o que a gente falou, né? Como ela foi baseada na GDPR, a parte da portabilidade é que lá já se pensa na possibilidade de banco de dados. Da mesma forma que a gente tem nosso banco de dinheiro, que a gente guarda o dinheiro no banco e faz a portabilidade dos meus dados financeiros para outra instituição. Vai ter, né, não sei aqui no Brasil, mas como é baseado na União Europeia, unidades que vão garantir os dados e que você vai poder ter no banco X, no banco Y, no banco Z. Dados serão tratados iguais a dinheiro. O artigo 19º garante o direito à explicação, ou seja, quando você vai me dar o dado, aquela propaganda da farmácia, para que você quer? Por quê? Eu preciso saber para que eu estou te dando, senão eu não te dou. Mas se você não me der, eu não vendo. Não, você tem que me vender. Esse dado você não precisa. Sim, sim. Tá resolvido. É nóis. Vai, Corinthians. Alguma coisa no banco de dados, no software de banco? Aquela resposta bem legal. Resolvemos, é nóis. Vai.
Não, olha, foi manipulado tal campo, ajustamos tal campo, provavelmente você perderá tal e tal informação. Eu preciso Relatório explicar completo para você tudo que foi feito até chegar a uma solução. Ou foram feitos X procedimentos internos e não conseguimos recuperar os seus dados. Tá, aí eu já aproveito e te pergunto mais uma. Se o funcionário da Contimact vazar esse dado, a Contimact, por exemplo, vazou esse dado, mas a minha empresa não sabe de onde que foi o vazamento, mas esse está lá em algum lugar. Eu vou ter que pegar na minha empresa, fazer toda a rastreabilidade de onde meu dado foi e acionar todos. Como que a Contimact vai também saber que o funcionário dela vazou o dado? Então, boa. Bom, eu particularmente eu cuido da parte de tecnologia aqui da Contimatic, né? E a gente habilitou log e atividade de todas as máquinas. Então, assim, hoje 90%, não vou dizer 100%, porque até a NASA é falha, né? Mas 90% de tudo que acontece na Contimatic é monitorado e auditado. Então, quem coletou uma base, eu sei. Para quem enviou essa base, eu sei. Quem adicionou essa base num diretório, eu sei. Quem apagou, eu sei. Por onde entrou e para onde vai, eu também sei. Então, do momento em que ela entra na Contimatic, eu tenho a rastreabilidade. Exato. Exato. Sim. E não é barato. E não é barato. E não é barato. É. Então, são algumas coisas que vão dificultar a nossa vida, mas que você vai ter que garantir. Ou, se você não garantir que vazou com o Zezinho ou com o Guinho, a empresa já foi responsabilizada. Sim. 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 Então, é literalmente isso. Se eu não investir, não estou falando em tecnologia cara, de novo, não sou eu que vou definir regra de compliance, tá? Mas se eu não tiver o mínimo de informação do que acontece com os dados que entram na minha empresa, a minha empresa vai ser diretamente penalizada. Não importa se foi A, B ou C, vazou dali de dentro. Se eu não sei por quem vazou, eu sou responsável. Aí entra o DPO dando a cara para bater. Deu ruim. Beleza? Quando um candidato preenche uma ficha para se candidatar a uma vaga, você acredita que se colocar um termo lá de que ele autoriza usar esses dados é suficiente? Ou tem que ser alguma coisa mais complexa? Sim, acredito que é suficiente até pelo fato de manter ou não no meu banco de dados. Isso daí já é mais tranquilo, porque a maioria das pessoas que se candidatam a uma vaga, mesmo que não entre agora, fica a possibilidade de entrar numa nova vaga. Tá? Então, nada impede de eu colocar uma cláusula, um termo dizendo para ele, olha, posso manter os seus dados no meu banco de dados para uma possibilidade futura? Se ele consentir, os dados é seu. Porque só para evitar, se acontecer alguma coisa com o cara, dali 2 anos ele fala, eu preenchi minha ficha aqui, foi vocês que me expuseram aí. Mas você falou para mim que eu podia guardar seus dados aqui para uma vaga futura. Não, vazar, beleza. De qualquer forma, serei penalizado pelo vazamento de dados. Isso não inibe a questão do vazamento de dados. Eu armazenei, ele consentiu eu armazenar. E eu, como armazenador, tenho que garantir a segurança desse dado. Legal? Gente, está acabando. Tipo de tratamento de dados, né? Tudo que é caracterizado dentro da lei que pode ser feito com o dado. Coleta, produção de dados, receber dados, classificar dados, utilizar, acessar. Eu não preciso mudar, eu posso acessar. Eu já estou tendo algum contato com o dado, eu já posso ser penalizado pela lei. Armazenar, eliminar, avaliar, controlar a informação, modificar, comunicar, transferir, extrair e por aí vai. Do momento em que eu fiz qualquer uma ação dessa com os dados, a empresa já passa a ser considerada dona do dado e responsável pelo dado. Bom, como a Contimatic ajuda você a se adequar à LGPD?
Bom, aquela hora de vender o jabá, né? O que acontece? Não preciso falar muito nem porque não é a minha ideia vender. Eu sou da parte de TI, eu sou uma parte mais técnica. Mas, Connect Conte, tá? Quem aqui já migrou para o Connect Conte? Acredito que a maioria é cliente. Dos que são clientes que não usam o Connect Conte. Legal. Qual a diferença do Connect Conte para o normal, para o acesso normal? O Connect Conte, você tem todos os seus dados salvo na nuvem. Você não tem nenhuma informação local na sua estação de trabalho. Isso garante que não vá ter vazamentos de dados de acesso das suas máquinas. Se vazar, a responsabilidade é da Contimatic e não do usuário do sistema. Então, mudar para o Connect Conte vale muito a pena. Tá? Backup Fênix, ferramenta gratuita que a gente tem, que integra hoje os backups da linha Fênix junto com a nuvem. Tá? Ah, mas isso daqui o que melhora para a gente? Em termos da LGPD, ela faz aquele caminho das boas práticas de tecnologia da informação. Fazendo o meu backup, tirando ele de dentro da minha empresa, eu estou dentro das boas práticas. Nossa ferramenta faz isso. Gestão empresarial e contador online. Ferramenta 100% em nuvem. Seus dados não são responsabilidades de vocês. Em caso de vazamento de uma ferramenta em nuvem, quem vai responder é o provedor do serviço, no caso, Contimatic. Então, utilizar ferramentas em nuvem mudam essa parte da LGPD, passa adiante essa responsabilidade. E o contador online, que faz a integração entre o contador e o seu cliente, utilizando um meio de comunicação próprio, sem troca de e-mail, sem troca de nada, tudo por dentro do painel, cada qual com seu acesso. Ou seja, garante menos possibilidade de vazamento de dados. Porém, em todos tem o fator humano. Falhas acontecem. O backup pode ser feito e deixado na máquina. Vazar aquele backup. Então, todos são passíveis de falha. Bom, se vocês quiserem saber mais, gente, tá o QR Code aqui do meu LinkedIn. Se vocês puderem, quem tiver o LinkedIn aí, tem a opção dentro do LinkedIn, minha rede, adicionar o na sua área, vocês vão trocar contatos todos entre vocês, se adicionar. Então vocês aumentam o network de vocês e conhecem outras pessoas aí para se comunicar, para trocar ideia não só de LGPD, mas da área de vocês. Tá? Então, o quê? É que não existe uma implantação, existe boas práticas. Teremos uma nova palestra que vai ser divulgada de boas práticas de tecnologias voltadas para LGPD, para contadores, para escritório contábil, onde a gente vai dizer caminhos. A LGPD, como eu falei, é complicado eu vender LGPD, porque ninguém pode vender isso. O que eu posso vender são boas práticas que vai te levar para o bom caminho. Mas assim, teremos uma nova para ajudar as pessoas a não cair nesse golpe de comprar tudo que estão oferecendo. Porque senão, cara, o escritório vai gastar um caminhão de dinheiro com isso. Gente, só para finalizar, uma coisa assim, uma brincadeira. Eu perguntei para vocês, quem venderia para mim os dados de vocês por 10 centavos? Ninguém levantou a mão, né? A maioria me deu de graça, né? Bom, a gente brincou, colocou aqui um monitor aqui de 29 polegadas. Ó, mandem seus dados, mandem. Façam um DPO feliz.
A gente colocou aqui um monitor de 29 polegadas, mas que é fake, tá? Só para induzir vocês a colocar os dados aqui pra gente. Ó. E aí eu posso falar, né? Enrolei para pegar os dados? Enrolei. Não estamos em agosto ainda. Continue enrolando. Para não ficar totalmente na enrolação, o marketing falou, pô, vai ficar chato, vai pegar mal. Disponibilizou umas camisetas para mim aqui. Que aí eu vou sortear para 4 pessoas. Beleza? Prometo para vocês, palavra de DPO, tá? A gente vai destruir esses dados aqui. Até porque, quem é cliente, a gente já tem os dados. Tá? Mas esses dados aqui, de quem não é cliente, fica tranquilo, não vai receber spam, nada vai acontecer. Tá? A gente literalmente vai destruir esses dados aqui. Tá bom? Invasão e criptografia. Não enquanto não for exposto esses dados, porque do momento em que eu só criptografei os seus dados, eles estão em seu poder, embora você não tenha acesso. Do momento em que eu jogar o seu dado, abrir ele, aí eu preciso reportar para a NPD. Até porque eu preciso informar para os meus clientes que os dados deles estão por aí. Nesse caso, sim. 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 Notificação, não resolveu, multa. Foi um ataque, foi um terceiro. Foi um terceiro? Foi. Você tem um acordo entre ele até onde pode ir o acesso dos dados dele? Ele violou esse acordo? Sim. Responsabilidade do terceiro, da empresa do terceiro. Então, algumas coisas são complicadas. A empresa ela vai ser penalizada. Por quê? Vamos lá. Caso da NASA. Entraram no Facebook, compartilharam 420 milhões de informações. Acredito que a Facebook deva ter uma boa camada de segurança. Mesmo assim, foi varrido. São penalizados. O que a gente, como profissional de TI, tem que fazer é tentar dificultar ao máximo. Porém, a gente sabe que quanto mais a gente dificulta, mais eles tentam invadir. Mais caro fica o processo, mais complicado para as empresas sobreviverem, vamos colocar assim. Então, aí é a questão da rastreabilidade. Sim, mas é a questão da rastreabilidade. Você tem que garantir que não foi você. Aí é a questão de processo normal. Aí ela fala que a criança é de um, a criança é de outro. A palavra de um contra de outro. Exato. É bem complicado. Ainda não existe o passo a passo. Algumas coisas, queria ajudar vocês, posso pesquisar, tentar ir atrás, mas até as últimas informações, que foi há 2 dias atrás, não existe ainda uma rotina. Como vai ser? Notificar, informar a imprensa, penalizar. Não. A imprensa, pelo que a NPD está falando, ela tem que divulgar para os clientes saber que os dados delas estão expostos. A imprensa não deve notificar que você está sendo penalizado, mas que o dado vazou. A penalização é um outro passo. Até porque vazou, mas você pode ter um período para se adequar. Não ser multado, não ser banido, não, nada daqueles outros passos. A reputação já foi. Dano reputacional acaba sendo bem maior. Sim.
Sim, aí é aquele um contra o outro, né? Exato. Exato. É complicado. Aí advogado pode ajudar bem mais que eu. Vamos lá? Deixa eu te fazer uma pergunta. A legislação ela entra agora em agosto. Isso. A Contimact vai estar pronta quando para a gente se adequar? Porque não pode ser em agosto. Sim, não. Estamos trabalhando com a meta de julho. Julho. Um mês, sacanagem. Você quer ferrar o pessoal TI, é isso mesmo? Cara. Meu time está sofrendo. Posso garantir. Faz parte. O E-Social não foi igual? Surgiu do dia para a noite para adequar tudo? Mesma coisa. Vamos lá? Eu sou escritório de contabilidade, então meu cliente é uma pessoa jurídica. Então, objetivamente, essa lei protege pessoas naturais ou o mesmo cuidado que eu tenho com a pessoa física eu vou ter que ter com a pessoa jurídica do ponto de vista dos dados cadastrais, digamos? Para a lei, sim, porque é tudo dado. Ela não faz diferença. Não faz diferença. É tudo dado. Vazar o dado de uma pessoa, vazar o dado de uma empresa com 1000 pessoas, o processo inteiro é o mesmo. É meio louco, mas... Tá bom? Gente, vou sortear aqui, rapidinho. Vamos lá, vamos lá. Márcia Vergara. Correto? Ó. Vamos ver se o e-mail é esse, se o celular é esse. Vamos divulgar para todo mundo, né? Para ver se está certo. Nada. Vamos lá, mais um. Anderson Oliveira Silva. Tá aí? Tá, Anderson. Mais 2. Olha, gente, desculpa. Vamos lá. Leide Yuri Kagamida. É isso? Bem facinho, pô. Parece as leis. Tudo fácil de entender. E último, porém não menos importante, Kelly Cristina Moraes. Olha, do lado. Agora o monitor. Quer levar o monitor? Pode levar. Gente, espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas de vocês. Vou ficar mais um tempinho por aqui. Meu contato está aí do LinkedIn. Fiquem à vontade para bombardear lá com dúvidas. Obrigado, gente!